solução e ativar a câmera. Já está. Ok, pronto. Queres nos ver a nós? É melhor. Só porque é que não dá. Ok, sim senhor. Queres começar então? És tu que fazes a introdução. Ora então, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Estão neste momento 15 horas, já passa alguns minutos, portanto íamos começar a iniciar aqui o nosso webinar. Portanto, hoje propomos-nos tratar a matéria relativamente ao Programa de Estabilização Económica e Social e ao Orçamento de Estado de 2020, suplementar, que neste momento ainda se encontra em fase de discussão na Assembleia da República, na sequência do Programa de Estabilização que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 27b de 2020. Como tal, uma vez que esta matéria abarca, por um lado, questões de natureza jurídica e, por outro lado, questões de natureza económica, iríamos fazer aqui uma divisão desta apresentação, começando por abordar inicialmente as questões de natureza económica e fiscal e depois passaríamos por uma abordagem de natureza jurídica. Para o efeito, a parte de natureza económica e fiscal será então tratada pela minha colega economista, a doutora Sónia Cunha, que exerce funções nesta área já desde 1994, tem várias experiência na área da gestão financeira, tendo começado o seu percurso profissional na área da auditoria na PwC e atualmente continua a ser responsável nestas mesmas áreas, financeira, fiscal e contabilística, na sociedade Cálculo Biliper. Então passaria primeiro a palavra à minha colega, depois trataria eu a parte jurídica. Se entretanto pretenderem colocar alguma questão ao longo da exposição, poderão fazê-lo através da funcionalidade bate-papo, que é acessível no botão mais, poderão colocar as questões e no final depois trataremos de responder a todas as questões. Obrigada. A parte então do orçamento suplementar para 2020 será abordada por mim e a parte das questões laborais e jurídicas referente ao PES será abordada por Ana Patrícia Cardoso, que é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é mestre em Direito do Trabalho pela Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, docente do Ensino Superior Politécnico e advogada desde 2003 na AFIG, Sociedade de Advogados, com diferenciação na área precisamente do Direito do Trabalho e Direito das Empresas. Então, relativamente ao ponto do orçamento do Estado, dito suplementar, muito embora sempre tenha sido retificativo, vamos então fazer aqui uma breve introdução em termos de cenário macroeconómico. Porque é que tudo isto se coloca? Porque normalmente vivemos e estamos ainda a viver num cenário de pandemia provocada pela Covid-19. E então, na resolução do Conselho de Ministros, na 41/2020, na parte introdutória, eles próprios explicam o porquê de todas estas medidas excepcionais e adicionais. E, portanto, prevêem uma queda abrupta na taxa de variação real do PIB para este ano 2020 de 6,9%, que de facto nos últimos anos atinge, infelizmente, um recorde. Então, um quadro que é apresentado, que é um quadro base, tem na coluna do meio a estimativa para o ano 2020, onde aparece ali a quebra do PIB estimada em 6,9%, seguida para 2021 de uma previsão, se calhar um pouquinho otimista, de recuperação do PIB e crescimento em 4,3%, oxalá assim seja, não nos parece isso muito possível. E chama a atenção também mais abaixo, na quebra, e isto sim, é que poderá limitar justamente a recuperação em anos futuros, que é a quebra do investimento, estimada em 12,2%, e a quebra também das exportações de bens e serviços, não só pelo setor exportador tradicional, tem sentido algumas dificuldades, mas também, naturalmente, como sabemos, pela forte quebra no turismo.
Estas são as previsões do Governo. Eu queria aqui confrontar, só para termos um bocadinho a noção do que são as diferentes visões e do que nas próprias previsões é o grau de incerteza. Portanto, a OCDE prevê um cenário ligeiramente diferente e então aqui para Portugal prevê num cenário de uma única vaga, prevê uma quebra de 9,4% contra os nossos estimados 6,9% e põe inclusive a hipótese de uma segunda vaga e numa segunda vaga a quebra seria já de 11,3%, portanto ela não duplica, porque os efeitos serão naturalmente diferentes. Todo o confinamento anterior que se verificou e que praticamente estagnou, parou a nossa economia, não se irá em princípio verificar. Contudo, tudo isto é um clima muito grande de incerteza. Agora, nós temos que trabalhar com números, temos que trabalhar com previsões, embora saibamos que elas são bastante falíveis. Pronto, e é com base nisto que depois vamos construir as nossas medidas. Ora bem, em termos de orçamento de Estado para 2020 suplementar o retificativo, nós temos algumas medidas, não são muitas, poderiam ser mais. Chama a atenção para o facto de o Orçamento de Estado este suplementar, estar ainda a ser discutido. Ele foi aprovado na generalidade, está agora a ser discutido na especialidade. E então, há aqui 4 pontos que eu vou destacar, começando pela questão dos prejuízos fiscais. Portanto, para os prejuízos fiscais em vigor durante os anos 2020 e 2021, são os considerados anos Covid, vai haver uma suspensão do prazo de contagem. Mas vamos já ver em exemplo em que é que isto se traduz. Para as pequenas e médias empresas, o prazo de dedução dos prejuízos mantém-se naquilo que já era, os 12 períodos de tributação, não é alterado, mas para o segmento das chamadas grandes empresas, o período de tributação é alterado para 10 anos, ao contrário dos 5 que estavam anteriormente em vigor. Também o limite à dedução, porque antigamente, há bastantes anos atrás, os prejuízos fiscais apurados em anos anteriores podiam ser deduzidos ao lucro tributável em 100%. Portanto, se eu tivesse um lucro tributável de 100 mil euros e tivesse prejuízos fiscais anteriores de 120 mil euros, eu poderia deduzir até à concorrência de 100% dos 100 mil euros. Agora não é assim, há um limite, já desde há uns anos, há um limite de 70%. Ora, como se prevê efetivamente que os prejuízos fiscais se agravem, aumentou-se em 10 pontos percentuais o limite da dedução, portanto passa para 80%. Então, como exemplo, temos aqui, estes quadros foram retirados de um documento resumo que a Ordem dos Contabilistas Certificados disponibilizou aos seus profissionais e ao público em geral. Portanto, o que é que nós temos, neste caso aplicando às PMEs? Temos que no ano de 2014, o ano em que se forma o prejuízo fiscal de 2014, o prazo limite para a sua dedução, portanto 14 mais 12 é 2026, contudo, como vimos atrás, há uma suspensão do prazo por 2 anos, portanto eles vão estender-se até 2028, o mesmo acontecendo nos restantes anos. Aliás, podemos então verificar aqui que em 2020 e 2021 a amarelo suspende, não é? E depois prorroga nos restantes anos mais 2 anos. Portanto, na prática iremos ter não 12, mas 14 anos para deduzir estes prejuízos fiscais. Ora bem, ao nível dos pagamentos por conta em sede de IRS e em sede de IRC, poderá aplicar-se uma limitação aos primeiro, segundo e terceiro. O terceiro já decorria da lei vigente, mas aos primeiro e segundo pagamentos por conta, primeiro a ocorrer em julho, segundo a ocorrer em setembro. Pagamentos por conta de IRC que sejam devidos já no período corrente. Portanto, isto é uma coisa
que nos afeta já imediatamente, porque teremos julho e agosto para calcular e efetuar a primeira prestação do pagamento por conta. E então o que é que nós verificamos? Que essa limitação será de até 50% do respectivo quantitativo, desde que a média mensal de faturação, comunicada através do e-fatura, eu sublinho isto aqui e já vamos ver mais à frente porquê, portanto, comunicada através do e-fatura, referente ao primeiro semestre de 2020, evidencia uma quebra de pelo menos 20% em relação à média verificada no período homólogo do ano anterior. Portanto, estaremos basicamente, assim em termos simples, a comparar o primeiro semestre de 20 com o primeiro semestre de 19. Portanto, aqui neste caso, limitativo até 50% do seu valor. Na sua totalidade, 100%, caso a quebra na faturação, para os mesmos períodos referidos, seja de pelo menos 40%. Ou então, caso o sujeito passivo, a empresa, tenha a sua atividade principal enquadrada enquanto atividade económica de alojamento, restauração e similares. Destacaram estas atividades porque são ligadas à área do turismo, que é aquele que de facto, à partida e por sensibilidade, estará em grande recessão. Ora, vamos então verificar aqui em esquema, mais uma vez fui buscar o quadro disponibilizado pela OCC e temos, de forma esquemática e muito simples, nos casos de uma quebra de faturação superior ou igual a 20% para os períodos referidos, teremos primeiro pagamento por conta, redução em 50%, segundo pagamento por conta, redução em 50% e o terceiro pagamento por conta não efetua, com uma vírgula que já iremos ver mais adiante também. Quebra de faturação superior então a 40%, superior ou igual a 40%, simplesmente não efetua nenhum dos pagamentos por conta, porque a limitação será de 100%. E então o mesmo se aplica aos sujeitos passivos com atividade principal incluída nas CAIs de alojamento, restauração e similares. Portanto, não efetua ou poderá não efetuar nenhum dos terceiros pagamentos por conta. Contudo, chama a atenção que, caso se verifique, com base na informação de que à data, seja ela qual for, se dispõe que, em consequência da redução que poderemos vir a aplicar dos primeiro e segundos pagamentos por conta, se verificarmos então que pode vir a deixar de ser paga uma importância que seja superior a 20% do que em condições normais anteriores seria o cálculo da totalidade do pagamento por conta, poderemos então regularizar o montante em falta até ao prazo do terceiro pagamento por conta de 2020, que, à partida, as datas não irão sofrer alteração, será 15 de dezembro já deste ano, sem quaisquer ónus ou encargos, portanto, sem qualquer penalização e, dizem, mediante certificação por contabilista certificado através do portal da AT. Ora bem, portanto, isto do não efetua, ou reduz para 50%, reduz para 50% e não efetua, é relativo, não é? Porque nós no decorrer do ano 2020 podemos perceber que, afinal, iremos ter matéria coletável, iremos produzir com isso coleta e poderemos ter, afinal, que repor algum valor até à data limite de 15 de dezembro. Então vamos ver só aqui um exemplo muito simples. Temos que, aqui, no momento 1, o cálculo do pagamento por conta para 2020, sem situação de exceção, tinha ficado no primeiro pagamento, segundo pagamento, terceiro pagamento, 2.000 cada um. Portanto, num total de 6.000. Era isto que nós teríamos para efetuar no período de 2020. Contudo, com esta nova situação de exceção, verificamos que temos uma quebra de 20% através do e-fatura, períodos homólogos, e neste caso vamos reduzir
para 50% os primeiros 2 pagamentos por conta, e então o pagamento por conta 3 será ou seria de 0. Com isto, iríamos entregar nos cofres do Estado 2.000 euros até ao final do ano. Contudo, verificamos a 30/11, claro que 1/12 a 31/12 é uma incógnita, mas verificamos a 30/11 ou estimamos que o IRC de 2020, não é, que iremos apurar em 2020 a pagar em 2021, será afinal de 5.000 euros. Portanto, a situação inverteu-se e nós acabaremos por ter mais um valor superior de IRC a pagar do que aquele que estávamos à espera na sequência da quebra da faturação. Isto implica o quê? Os pagamentos anteriores eu já os efetuei, portanto, mantemos a 1.000 euros cada um, naturalmente. Agora, o terceiro pagamento por conta é que terá que ser feito pela diferença. Portanto, até a data de 15 de dezembro, nós deveremos efetuar o terceiro pagamento por conta pela diferença. E aqui umas notas só de cálculo, o desvio de 20% é o desvio de 20% sobre o valor que deveria ter sido pago em situações normais, portanto 20% de 6.000, 1.200. Ora, a diferença entre o que deveremos pagar e o que já foi pago, 5.000 menos 2.000, não é? Que foram do pagamento por conta 1 e do 2, é de 3.000, é superior a 1.200, então deverá ser este o valor que temos que liquidar adicionalmente. Portanto, isto é uma benesse com alguma ratoeira que exige aqui algum cuidado. Exemplo 2, ainda na sequência dos pagamentos por conta, porque isto não me parece de facto uma matéria assim tão pacífica quanto está escrita ou quanto parece. Ora bem, é dito que este apuramento da quebra será verificado através da faturação comunicada via e-fatura. O e-fatura, como sabemos, é cego. O e-fatura, a única coisa que lá vê são registros de documentos de faturação, ou notas de crédito, ou documentos semelhantes, mas não tem lá descrito a sua natureza, portanto, são somente faturas ou documentos equivalentes. Então vamos ver aqui um exemplo muito simples. O e-fatura de 2019, entre 1/1 e 30/6 de 2019. Temos um total de 310.000, apurado nesse período, que, sabemos nós, são faturas de venda 300.000 e faturas de adiantamentos 10.000. Ora, faturas de vendas, à partida, vão se traduzir em volume de negócios. Faturas de adiantamentos não, são meros movimentos financeiros que, pela lei, o Código do IVA, têm de estar titulados sob documento legal, nomeadamente fatura. Entretanto, temos o e-fatura do mesmo período, mas 2020, com um total de 250.000. Faturas de vendas 200.000 e faturas de adiantamentos 50.000. Portanto, volume de negócios à partida 200.000, adiantamentos, movimentos financeiros 50.000. Mas como vos disse, o e-fatura nisso é sério. Então eu pergunto, qual é a quebra aqui? Portanto, aqui dispenso estar a fazer a média mensal, estamos a ver os valores brutos para o período. Iremos calcular a quebra relativamente a 250.000 por comparação com 310.000 e teremos uma quebra de 19,35%, portanto estamos fora dos 20%, ou iremos comparar 200.000, que são as faturas de venda, com 300.000 do ano anterior e aí teremos uma quebra de 33,33, um terço, e já estaríamos no limiar entre os 20% e os 40%, portanto poderíamos aproveitar a redução dos 50%. Acho que isto vai exigir um esclarecimento mais tarde. Temos que ter em conta, assim como aconteceu para trás, está a acontecer exatamente igual. Portanto, a redação que está a ser feita agora está a ser uma redação em cima do joelho e, portanto, é preciso, o Governo sente que precisa de lançar medidas, sejam elas quais forem. É claro que naturalmente são minimamente pensadas, mas a redação não tem qualquer critério, não tem grande preocupação e, portanto, é lançada uma ideia.
E uma ideia pode traduzir-se em vários equívocos, só depois é que há de ser pensado, só depois é que hão de ser pensados esses equívocos e eventualmente esclarecidos e resolvidos. Então, continuando, e agora no âmbito do IRS, e foi com surpresa que vi isto, porque nós não podemos esquecer que os agentes económicos são diversos, são constituídos por empresas, mas também por particulares que têm atividade de natureza comercial, industrial e afins. E aqui o tratamento é diferente. Portanto, aquilo que é dito para os sujeitos passivos de IRS é que poderão não proceder ao primeiro e segundo pagamentos por conta nas respectivas datas, portanto em julho e em setembro, em 2020, mas, contudo, ficam obrigados a proceder à entrega do montante total em causa, ou seja, não suspende, não reduz, portanto, ficam obrigados a entregar o montante total até a data limite do pagamento do terceiro pagamento por conta em dezembro. E, sem quaisquer ónus ou encargos, agradecemos nós. Portanto, isto a mim surpreendeu e, efetivamente, ou seja, os sujeitos passivos de IRS categoria B, categoria C, que têm atividades comerciais, exatamente em muitos moldes idênticos às empresas, que eventualmente sofram quebras na faturação, e nós sabemos que estão a existir casos desses, no alojamento local há muitos sujeitos passivos de IRS, e não podem beneficiar da limitação quantitativa dos pagamentos por conta para definido em sede de IRC. Pronto, parece-me sinceramente que isto está muito desajustado e faz-me pensar se a intenção é esta ou se simplesmente, mais uma vez, as coisas não foram devidamente pensadas. Então, mudando agora um bocadinho o tópico, vamos falar das tributações autónomas, onde se põe a hipótese do desagravamento das tributações autónomas em caso de obtenção de prejuízo fiscal. Portanto, o adicional de 10 pontos percentuais, que normalmente é somado às taxas de tributação autónoma quando uma empresa apura no final do seu ano prejuízo fiscal, prevê-se precisamente a não aplicação dessa medida. Deixem-me só aqui chamar já a atenção para algumas coisas. O texto que está, taxativamente deverá ser desconsiderado o agravamento das tributações autónomas devidas pelas empresas com lucros em anos anteriores e que apresentem prejuízo fiscal no ano de 2020. Pronto, portanto, parece tudo muito lúcido. E eu digo assim, ora bem, eles dizem com lucros em anos anteriores. É ano anterior ou é anos? E quantos anos são esses? É 2018, 2019, é o triênio anterior? Pronto, tem que ser clarificado, mais uma vez. Toda a natureza de tributações autónomas, nós sabemos que há algumas tributações autónomas que incidem sobre despesas que são mal estimadas pela administração fiscal, nomeadamente as despesas hoje ditas não documentadas, anteriormente confidenciais, e pagamentos a residentes nos chamados offshores ou paraísos fiscais. Portanto, são despesas que são muito mal amadas pela administração fiscal e, portanto, até têm taxas de tributação autónoma mais agravadas. Portanto, serão todas? E pergunto eu também, para todos os regimes, para o regime simplificado, por exemplo, em IRC, porque tem também incidência de tributação autónoma, e para as sociedades de transparência fiscal têm também incidência de tributação autónoma. Pronto, portanto, tudo isto vai carecer, julgo eu, de posterior explicação. De qualquer maneira, vamos só aqui recordar, porque as tributações autónomas, desde há alguns anos, passaram a ser uma boa parte da receita arrecadada de IRC, ou seja, é lamentável que assim seja, não é o IRC em si, o IRC que é o imposto que incide sobre o lucro das empresas, não é o IRC em si que apresenta a desejável fatia de receita fiscal, mas são as tributações autónomas. Portanto, isto é um desvio, uma normalidade, não é, do próprio conceito de imposto sobre o rendimento. Mas enfim.
Ora bem, normalmente as maiores tributações autónomas centram-se aqui nas viaturas. Vamos recordar para 2020, até porque houve umas ligeiras alterações. Portanto, as viaturas exclusivamente elétricas estão de fora, não é, das tributações autónomas, é fiscalidade verde. As ditas normais têm aqui 3 patamares, como já tinham, mas anteriormente o patamar era de 25 mil euros, passou agora para 27.500 euros. Portanto, inferior a 27.500 euros teremos 10% para as viaturas normais, para as híbridas plug-in 5%, e para as movidas a gás natural, o GPL foi excluído 7,5%. Entre 27,5, custo de aquisição entre 27,5 e 35 mil euros, há um salto enorme, muito grande, 27,5 nas normais, 10% nas híbridas plug-in e 15% nas de gás natural. Para viaturas de valor de aquisição igual ou superior a 35 mil euros, que sabemos que não é um valor excessivo face à careza do mercado automóvel, temos as taxas para as viaturas normais 35%, híbridas plug-in 17,5% e movidas a gás natural 27,5%. Pronto, aqui percebemos que grande parte da tributação em sede de IRC esteja justamente nas tributações autónomas. Temos outras tributações também correntes, que são as despesas de representação, por regra 10%, ajudas de custo e quilómetros não debitados a clientes em 5%, etc. Mais um exemplo, só para que nunca nos esqueçamos quanto custa efetivamente a nossa viatura para além do valor de aquisição, quanto é que ela custa anualmente. Então, neste caso, uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, adquirida em 2 de janeiro no início do ano, 2020, com um custo de aquisição de 32 mil euros. Entretanto, verificamos no final do ano de 2020 que o resultado tributável apurado é de menos 2.150, portanto estamos perante um prejuízo fiscal. Então, quais foram as nossas despesas em 2020 com esta viatura? O combustível, 1.500 euros, portanto são valores anuais, o seguro, 650 euros, portagens e parques, 320 euros, a manutenção, 400 euros, outras que possam surgir, e a depreciação, admitimos aqui, à taxa de 25%. Portanto, ela poderá, o valor, a vida útil dos veículos ligeiros de passageiros, fiscalmente varia entre 4 a 8 anos, portanto poderemos sempre optar por uma taxa entre 12,5% e 25% em circunstâncias normais. Ora então, neste caso, a tributação autónoma no cenário dito normal pré-pandemia seria aplicarmos a taxa de 27,5%, que cabe no escalão, com prejuízo fiscal, que é o quase, mais 10 pontos percentuais, portanto, iríamos tributar aqui o total dos 10.870 por 37,5% e teríamos 4.076 euros anuais, para além de todas as despesas, em tributação autónoma a pagar. Agora, com o cenário de exceção, teremos a taxa de referência, que é sempre, neste caso, 27,5%, prejuízo fiscal não é aplicável, então, os 10%, a penalização dos 10 pontos percentuais, o que quer dizer que aplicaremos apenas 27,5% e ela reduz-se para 2.989. Ainda assim, é um valor bastante elevado e, portanto, deveremos ter sempre em conta o custo das viaturas ditas não verdes no nas contas da nossa empresa. Como sabem, existem mecanismos legais que permitirão afastar esta tributação autónoma relativamente às empresas, por exemplo, a afetação ao uso pessoal e particular dos funcionários, como adendo ao contrato de trabalho, que vai transferir a tributação em sede para a esfera de IRS. E agora vamos falar do CFEI, o Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento. E de facto chamaram-se CFEI 2 porque disso se trata, ele é uma cópia quase direta do CFEI, que foi instituído em 2013, que só esteve em vigor um ano e que foi
uma medida bem pensada para estimular o investimento, precisamente, e que acabou até por ser bem aproveitada por diversas empresas. Mais uma vez, o CEFEI está direcionado para empresas e não sujeitos passivos de IRS com atividade. Então aqui o que é que temos? Temos algo que nos diz que poderemos beneficiar de 20% das nossas despesas em bens de investimento como dedução direta à coleta de IRC. O que é coleta de IRC? A coleta de IRC não é nem mais nem menos que a aplicação da taxa de IRC à chamada matéria coletável. Pronto, para simplificarmos, o lucro tributável não é direto, não é líquido, que seja assim, mas é o que é. Ou seja, a coleta de IRC é o nosso custo de IRC, o nosso valor de IRC a liquidar. E, portanto, permite que ao valor de investimento que eu efetuo, eu possa calcular 20% dessas despesas de investimento e abater diretamente a essa coleta. Ou seja, é um desconto direto de investimento que nós temos. Pronto, há aqui algumas condições, efetivamente, têm que ser ativos afetos à exploração e têm que ser despesas de investimento efetuadas especificamente entre 1 de julho de 2020, está aí à porta, e 30 de junho de 2021. Portanto, temos aqui 12 meses de investimento que abarcam 2 períodos fiscais diferentes. O montante acumulado máximo é de 5 milhões por sujeito passivo. Portanto, na maioria dos casos, não creio que isso nos possa atrapalhar. Esta dedução é efetuada no cálculo de IRC dos anos 2020 e 2001, até à concorrência, já tínhamos falado nisto anteriormente, por causa dos prejuízos fiscais, até à concorrência de 70% da respectiva coleta. Vamos à frente ver um exemplo prático onde poderemos ver as diferenças. Contudo, apesar de haver este limite de 70%, nós poderemos, ainda assim, beneficiar, aquilo que não puder ser deduzido neste ano, poderá ser deduzido nos 5 períodos de tributação seguintes, portanto não é um valor perdido. Daí eu dizer que em linhas muito simples, não é? As empresas obtêm um desconto direto de 20% nos seus investimentos. Porquê? Porque justamente vão deduzir 20% do valor investido em imposto em IRC diretamente a quando da liquidação. Vamos ver assim se com o exemplo, este exemplo 4, conseguimos ver o impacto. Supostamente, uma determinada empresa em 31/12/2020 obtém um resultado líquido de positivo 85 mil euros e, para simplificar, vamos admitir que não há correções fiscais, portanto o resultado líquido é igual ao lucro tributável, é igual à matéria coletável. Aplicando o sistema dual tax 17 e 21%, vamos ter uma coleta de IRC de 19.200, de voltar para trás, de 19.250. Mas, entretanto, desde 1 de julho, não é, até 31/12/2020, fizemos investimentos. Já sabendo que tínhamos que fazer ou queríamos fazer e, conhecendo este CEFEI, incentivamos-nos a efetuar os investimentos. E, portanto, adquirimos, entre compressores, máquinas, computadores, software, adquirimos um total de 35.250 euros. Daqui vamos obter uma dedução direta de 20%, que se consubstancia em 7.050 euros. Okay? Mas temos um limite de 70% de dedução à coleta. Portanto, o valor da dedução do CEFEI é, na sua totalidade, 7.050, mas eu só posso ir até, não posso deixar de pagar 13.475 euros de coleta. Então, neste caso, a minha dedução de 2020 não poderá ser 7.050, poderá ser apenas de 5.775 euros, não é? Porque eu tenho o valor de IRC a pagar, que é 13.475, e terei então 1.275 euros a reportar para o ano ou anos seguintes. Portanto, não são valores perdidos. E vejam o efeito aqui direto que temos. De 19.250 euros diretos de coleta de IRC, valor a pagar de IRC,
na sequência do investimento que foi feito, traduz-se afinal num IRC a pagar de 13.475 euros. Então, quais são as despesas elegíveis? Não são todas, naturalmente, há algumas restrições. Vamos começar pelas elegíveis. São as despesas de investimento em ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado novo, isto é importante, e que entrem em funcionamento ou utilização até ao final do período de 2021. Portanto, no fundo, até 31/12/2021. Nós podemos adquirir ou efetuar investimentos, chamados investimentos em curso, que comecem num determinado exercício, mas só estejam concluídos no exercício seguinte. Pronto, é exatamente esse o caso. Assim como despesas com projetos de desenvolvimento e despesas com elementos de propriedade industrial. Aqui duas notas. Os ativos elegíveis devem ser detidos e contabilizados por um período mínimo de 5 anos, portanto nós não deveremos aliená-los ou batê-los, teremos de ter cuidado com isso, e considera-se que os terrenos não são ativos adquiridos em estado de novo. Portanto, os terrenos, para todos os efeitos, são sempre considerados ativos usados, pelo que não farão parte das despesas elegíveis. Se temos elegíveis, temos excluídas. Então, quais são as excluídas? São aquelas normalmente suscetíveis de poderem ser de afetação e de utilização pessoal. Nomeadamente, as viaturas liseiras de passageiros ou mistas, barcos de recreio, aeronaves, de turismo, exceto quando esses bens estejam afetos naturalmente à exploração, serviço público de transporte, ou se destinem ao aluguer ou cedência, no exercício da atividade normal do sujeito passivo. Portanto, aí são bens diretos de exploração. Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo quando afetos à atividade produtiva ou administrativa. E, assim, a construção, a aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, exceto, mais uma vez, quando afetos a atividades produtivas ou administrativas. Então, condições de acesso são basicamente 3, portanto, sejam sociedades e empresas que disponham de contabilidade regularmente organizada, de acordo com as regras do SNC, da normalização contabilística que esteja a ser utilizada, e o seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos, isto para mim é importante também, e tenham a sua situação tributária regularizada. E muito importante, isto às vezes são pequeninas ratoeiras que ao longo de X anos nós nos esquecemos de cumprir, por isso é que está destacado, não cessem contratos de trabalho durante 3 anos. Contados da data de produção de efeitos e ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho. Cuidado, quando nós partimos para o CEFEI, temos que conhecer bem quais são as regras impostas, porque senão seremos penalizados em cerca de 15% ao ano sobre o valor do qual beneficiamos. Nota 1, atenção ao regime simplificado em IRC, porque é considerado um método indireto de tributação, não é direto porquê? Porque não faz rendimentos menos gastos, não é? Aplica um coeficiente ao total de rendimentos, ou seja, não é um método direto de tributação, mas sim indireto. E uma segunda nota, em princípio, tal como no CEFEI de 2013, as sociedades de transparência fiscal encontrar-se-ão também abrangidas por este benefício, sendo que a dedução não será propriamente imputável à sociedade em si, mas na esfera dos sócios. Então, aqui por último, medidas de apoio, portanto constantes do PES, de apoio à criação de emprego e ao financiamento de capitalização das empresas, umas breves notas. A nível de emprego, então, irá ser criado o chamado programa Ativar.pt, que pretende promover a criação de emprego
com aposta na formação profissional e na qualificação de jovens quadros, onde chama a atenção, destaque duas linhas, impulso PME e o Empreende 2020 para a chamada criação do próprio emprego. Portanto, mas tudo isto são medidas que ainda estão por regulamentar, foram somente anunciadas. Ao nível do financiamento às empresas, está previsto o lançamento de linhas adicionais de crédito com garantia pública, com uma dotação global de até 1.000 milhões, destinadas a financiamentos com limite de 50 mil euros para as micro e pequenas empresas e agora de todos os setores de atividade. Assim como o apoio ao financiamento à internacionalização, portanto, vertente exportadora, quer através de financiamento direto, quer através de seguros de crédito que permitam assegurar condições de liquidez às empresas fortemente exportadoras. A criação também de incentivos à transição digital do modelo de negócio das PMEs, estamos numa era que se apresenta, aliás, estamos aqui nós próprios a consubstanciar isso, uma era digital em que os investimentos, precisamente as apostas no investimento digital e tecnológico passa a ser ainda mais apoiado. E, por fim, destaco também, muito se tem falado do banco de fomento, pronto, parece que preparamos-nos para arrancar com ele de forma mais ativa, através da criação de um fundo de capital, quase capital público, que poderá participar em operações de capitalização de empresas que sejam consideradas viáveis e com elevado potencial de crescimento. Em que é que isto se traduz também não sabemos, carece de regulação posterior. Pronto, e são estas as medidas que eu destacaria como principais no âmbito fiscal e de apoio financeiro às empresas. Passo agora a palavra para a parte que eu creio ser mais dura, que é da doutora Ana Patrícia Cardoso, que irá com certeza suscitar muitas questões sobre os novos apoios e incentivos. Obrigada a todos. Então, vamos analisar neste momento o quadro legal que está definido, sendo certo que continuamos ainda num cenário em que não nos é possível ter uma ideia plena do modo como será efetivada a aplicação das medidas que estão criadas no sentido do apoio ao emprego. Isto porquê? Nós tivemos publicada a Resolução do Conselho de Ministros 41/2020, de 6 de junho, que aprovou o Plano de Estabilização Económica e Social. E entre as várias medidas que constam deste plano, deste programa de estabilização económica e social, temos as medidas de apoio para incentivar um regresso paulatino da atividade profissional com o aumento do número de horas trabalhadas e do rendimento auferido. Portanto, as medidas que estão definidas de forma sintética nesta resolução do Conselho de Ministros têm por objetivo permitir que progressivamente haja um retorno à normalidade. Portanto, nós partimos do cenário que atualmente existe, que é um cenário em que temos um número muito substancial de empresas que recorreram às medidas de apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, vulgarmente vemos designado como layoff simplificado. Partimos desse cenário para um cenário em que se pretende o retorno à normalidade existente antes de março de 2020. Dentro destas medidas, já temos publicado o Decreto-Lei 27/2020, que vem prorrogar este apoio extraordinário, portanto o layoff, e criar outras medidas de proteção no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. Para já, são estes dois diplomas que temos, mas já sabemos que para que se possa efetivar a aplicação no seu pleno das novas medidas que são criadas, nós temos ainda que aguardar a publicação da regulamentação, que para já não existe. Porquê é que é importante? Porque a partir do dia de amanhã há um conjunto de medidas que as empresas podem adotar, sendo que a opção por uma medida em detrimento da outra medida está diretamente relacionada com esse regime jurídico que ainda não é conhecido na globalidade por parte de todos os agentes económicos. E então, antecipando aquilo que é hoje o nosso leque de medidas, neste sentido do apoio ao emprego na retoma económica, nós temos atualmente
a tipificação de 3 medidas. Por um lado, a possibilidade de prorrogarmos a aplicação do regime do layoff simplificado, portanto, represtinamos a medida que se mantém, ou mantemos a medida que está em vigor e podemos efetuar a sua aplicação durante, já vamos ver, e em que condições. Por outro lado, temos 2 novos mecanismos, que se designam por apoio à retoma progressiva e incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial. Para além destes 3 mecanismos, nós não devemos perder de horizonte que de todas as empresas, desde que preencham os requisitos, podem recorrer ao mecanismo de layoff previsto no Código do Trabalho. Isto porque o layoff, o que nós vulgarmente designamos por layoff, e que na nossa legislação no Código do Trabalho aparece definido como sendo a suspensão ou redução do período normal de trabalho, não apareceu em março de 2020. Existe na nossa legislação tipificado há muitos anos. E, portanto, qualquer empresa hoje, quando está a projetar o seu futuro e a considerar que tipo de medidas é que eventualmente possa recorrer, em paralelo com estas 3 medidas, prorrogação do atual regime de layoff simplificado, apoio à reforma progressiva e incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial, deve também colocar como possibilidade o recurso ao regime normal do layoff. Sendo certo que, nesta análise, e vamos ver mais à frente, devemos ter em atenção que algumas destas medidas são de aplicação sucessiva e que algumas destas medidas, uma vez optadas, precludem a possibilidade de aplicação de outra medida. E, portanto, tendo por referência esta cumulação e a impossibilidade da mesma, é que devemos fazer a análise para percebermos qual é a medida que em cada momento serve mais àquela que é a realidade específica da empresa. Isto também para dizer que, como é evidente, cada empresa é uma empresa e, portanto, nós temos que fazer uma análise, mesmo em sede de grupo, dos grupos económicos, temos que fazer uma análise dirigida àquela que é a realidade daquela sociedade comercial, independentemente das outras sociedades que possam integrar o grupo económico. No que diz respeito ao que está previsto na resolução do Conselho de Ministros e quanto, então, aos apoios ao emprego na retoma, nós temos a referência da adoção de 3 medidas. Por um lado, diz-nos esta resolução que é possível que aquelas empresas que encerraram e que se mantenham encerradas por determinação do Governo, como ainda há hoje atividades económicas que não podem laborar por determinação governamental, essas empresas podem continuar a beneficiar do layoff. Por outro lado, para as demais empresas é possível efetuar-se a prorrogação até ao fim do mês de julho de 2020 do layoff em vigor. Portanto, isto são os tópicos que nos são dados na resolução do Conselho de Ministros. Só tendo por referência a resolução do Conselho de Ministros, nós não sabemos como é que podemos efetuar a sua aplicação prática. Portanto, nós temos sempre que conciliar o que está previsto na resolução do Conselho de Ministros com o decreto-lei que já temos, que é o decreto-lei 27b/2020, 19 de junho. E que, no que diz respeito a esta medida do layoff simplificado, determina que todas aquelas empresas que na presente data, portanto, até 30 de junho, que termina precisamente hoje, tenham requerido o apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho em situação de crise empresarial, que vulgarmente, como já se referiu, se designa por layoff simplificado, e que à data de hoje já tenham atingido o limite máximo de renovações, que é de 3, nesse caso podem beneficiar de uma prorrogação até ao fim do mês de julho de 2020. Portanto, de grosso modo, as empresas que requereram o layoff com efeitos a 1 de abril, no dia 30 de junho terão esgotado a duração máxima prevista do layoff no regime, no decreto-lei que o instituiu, e como tal poderão requerer mais um mês a respectiva prorrogação. Como é evidente e à semelhança do que se verificou nas demais prorrogações, para se poder requerer uma prorrogação é pressuposto que os requisitos que permitem o recurso ao regime de layoff simplificado se mantenham em verificação. Se uma empresa que estava em layoff neste momento tem uma atividade a 100%, deixa de ter fundamento para se manter neste regime. Por outro lado, também se permite que aquelas empresas que não tenham ainda requerido o recurso ao layoff
possam, até ao dia de hoje, e desde que evidenciem os pressupostos que permitem esse recurso, requerê-lo até ao dia de hoje, portanto até ao dia 30 de junho de 2020, e neste caso poderão prorrogar mensalmente a medida até um máximo de 3 meses. Portanto, poderemos ter empresas cujo primeiro dia de layoff possa coincidir com o dia de hoje e, portanto, terem em vigor mais julho, agosto e setembro. Mas isto é só para as empresas que, por razões da própria empresa, ainda não tivessem requerido a aplicação do layoff até à data de hoje. Por outro lado, todas as empresas e estabelecimentos que continuam obrigados ao dever de encerramento por determinação governamental mantêm a possibilidade de se estarem em layoff enquanto se mantiver este dever de encerramento. Portanto, aqui é uma possibilidade sem prazo pré-definido e estará diretamente relacionada com a obrigatoriedade de encerramento imposta de forma governamental. Por isso, quanto ao layoff, e para todas aquelas empresas que à data de hoje possam estar em layoff, aquilo que temos ou que poderemos retirar desta prorrogação é a admissibilidade desse regime de layoff enquanto se mantiverem os respectivos pressupostos constitutivos, se manter em aplicação até ao termo do mês de julho de 2020. As empresas que se mantenham no regime de layoff simplificado, tendo já esgotado a prorrogação do 30 de junho de 2020, mantenham igualmente o direito à isenção temporária do pagamento de contribuições para a segurança social. Portanto, isto não é novo, isto já existe desde o decreto-lei que instituiu este apoio para a manutenção dos contratos de trabalho. Continuam a verificar-se exatamente os mesmos critérios de aplicação, a saber, o direito é conferido individualmente em razão do trabalhador que se encontre ou não abrangido pela medida e só aquilo que é pago a esse trabalhador é que goza de isenção em matéria contributiva. Portanto, estamos apenas a falar da parte que diz respeito ao empregador dos 23,75, mantendo-se a obrigação do pagamento dos 11% a cargo do trabalhador. Para além desta medida, desta prorrogação do layoff, temos ainda duas medidas novas, estas totalmente novas, no âmbito dos apoios ao emprego na retoma. E então, temos a possibilidade de requerermos um apoio à retoma progressiva, assim que se designa este apoio, que está direcionado para aquelas empresas que têm uma quebra de faturação igual ou superior a 40% e que têm um espectro de aplicação entre os meses de julho e dezembro de 2020. Ou, em alternativa, vamos depois ver que estes apoios não são cumulativos, as empresas que também tenham beneficiado do regime de layoff simplificado podem transitar para um novo apoio que se designa por incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, sendo que este incentivo extraordinário pode revestir uma de duas modalidades, que são também modalidades alternativas, portanto não cumulam entre si. Temos uma primeira modalidade, que é um salário mínimo designado na resolução do Conselho de Ministros como one-off, portanto pago de uma só vez, já vamos ver em condições, ou a segunda modalidade, 2 salários mínimos pagos ao longo de 6 meses e que estabelece aqui condicionantes no que diz respeito à proibição de despedimentos e extinção do posto de trabalho. Já vamos ver mais à frente. Portanto, as empresas que eventualmente a partir do dia 1 de julho não estejam em condições de requerer a prorrogação do layoff, ou as empresas que após o dia 30 de junho, ou que após o dia 31 de julho, esgotem o prazo máximo e admitindo que o quadro legal que teremos a 31 de julho é o atual, podem ponderar o recurso a uma destas duas medidas, o apoio à retoma progressiva ou o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, não esquecendo que se mantém a possibilidade de se requerer o layoff, a aplicação do layoff previsto no Código do Trabalho. Este apoio à retoma progressiva, que trata assim a resolução do Conselho de Ministros, vem substituir o layoff simplificado, portanto no termo da aplicação do período de prorrogação,
e tem como principais pressupostos uma progressiva convergência da retribuição do trabalhador para 100% do seu salário, ou seja, o que é que se pretende é que aquele salário que no layoff, como sabem, está reduzido a 66% daquela que é a retribuição mensal normal do trabalhador, vá aumentando paulatinamente no período compreendido entre agosto e dezembro de 2020 até atingirmos os 100%, portanto, a retribuição destituída de qualquer redução. Por outro lado, a empresa efetua o pagamento da totalidade das horas trabalhadas e há também uma progressiva redução da isenção que atualmente está conferida às contribuições pagas para a Segurança Social, que correspondem aos tais 23,75, que estão a cargo do empregador. Pronto. Está aqui projetado o quadro que consta da resolução do Conselho de Ministros e, como podem verificar, nós temos feito aqui a distinção entre o período temporal, portanto, começamos a partir do mês de julho, depois temos em que mantemos aqui a aplicação em tudo idêntica ao layoff simplificado, portanto, ao regime que já hoje está em vigor, e depois, a partir de agosto e até dezembro, são aqui estabelecidos dois períodos temporais. Um primeiro período, que é o período de agosto a setembro, e um segundo período de outubro a dezembro. As medidas que estão definidas estão diretamente relacionadas com a quebra de faturação que nesses períodos se possam verificar. Quanto a esta medida, nós ainda estamos a aguardar a publicação dos diplomas que a venham regulamentar. Portanto, o que temos para já é só isto. Portanto, quando se fala em quebra de faturação, vamos admitir que será sempre referência ao período homólogo, mas efetivamente ainda não está escrito, ainda não está regulamentado o modo como se fará essa apreciação. Portanto, se tivermos uma quebra de faturação igual ou superior a 40%, poderemos efetuar uma redução ao horário de trabalho até 50%. O que é que isto significa? Que ao abrigo desta medida já não podemos suspender contratos de trabalho. No entanto, volto a salientar, não podemos suspender contratos de trabalho ao abrigo desta medida, do apoio à retoma, mas podemos suspender contratos de trabalho ao abrigo do layoff previsto no Código de Trabalho. Se essa quebra de faturação for igual ou superior a 60%, então neste caso, esta redução do horário de trabalho poderá ser superior e poderá ir até 70% daquele que é o período normal de trabalho semanal do trabalhador. Quanto às contribuições para a Segurança Social, no caso das grandes empresas, deixa de haver isenção e passa a haver apenas uma redução de 50%, nas micro, pequenas e médias empresas há uma isenção total. As horas trabalhadas são pagas a 100% pelo empregador, aqui não há nada de novo, e as horas não trabalhadas são pagas a 66%, ou seja, mantém-se o regime atual do layoff, pagamento de 66%, que equivale aos 2/3 que é pago a título de compensação retributiva. A Segurança Social, no que diz respeito às horas trabalhadas, não compensa nada, como já hoje não compensa. No que diz respeito às horas não trabalhadas, pagará o que já hoje paga, que são os 70% da compensação retributiva. E depois aqui na última coluna temos a ponderação do aumento da retribuição do trabalhador em função do aumento do número de horas. Portanto, se eu só posso reduzir até 50%, naturalmente a retribuição do trabalhador corresponderá pelo menos 83%. O mesmo raciocínio seguimos para o período de outubro a dezembro de 2020. Evidentemente que nesta altura já se perspectiva que haja uma maior retoma económica e, portanto, há aqui um estreitar da possibilidade de reduzir o horário de trabalho, portanto, deixamos os 50%, passamos para os 40%, no caso da quebra de faturação igual ou superior a 40%, e o mesmo no que diz respeito à quebra de faturação igual ou superior a 60%. Deixamos de poder reduzir até 70% e só podemos reduzir até 60%. As grandes empresas deixam de ter qualquer redução em matéria contributiva para a Segurança Social. As micro, pequenas e médias empresas veem as suas contribuições reduzidas a 50%. No que diz respeito à forma de pagamento das horas trabalhadas e não trabalhadas, seguimos o mesmo esquema que vimos anteriormente. O mesmo no que diz respeito à comparticipação por parte da Segurança Social, exatamente o mesmo esquema, e como consequência da redução do número de horas semanais,
temos também um aumento do valor da retribuição que será oferida pelo trabalhador. Portanto, como digo, este instrumento está criado na resolução do Conselho de Ministros, para já é isto que temos, ainda não está regulamentado. Porventura, aqui o pensamento político deverá ser que as empresas que se mantenham em condições com greves de faturação neste montante vão este mês de julho requerer a prorrogação do layoff e, portanto, entretanto sairá a regulamentação que permitirá às empresas fazer as suas análises internas e perceber se a partir do dia 1 de agosto lhes compensa ou não recorrer a este mecanismo, se este é um mecanismo mais ajustado à sua realidade ou se eventualmente recorrer às outras medidas que se encontram previstas no Código do Trabalho e também na resolução do Conselho de Ministros. As empresas que recorram a este apoio à retoma progressiva ficam proibidas de efetivar despedimentos coletivos, despedimentos por extinção do posto de trabalho e despedimentos por inadaptação durante a aplicação da medida e nos 60 dias seguintes. O que é que isto significa? Que se esta medida está perspectivada até 31 de dezembro de 2020, só a partir de março de 2021 é que uma empresa poderá efetivar despedimentos coletivos por extinção do posto de trabalho e por inadaptação. A este nível é importante nós sermos rigorosos e percebermos o rigor da terminologia jurídica. Quando estamos a tratar de formas de cessação de contrato de trabalho, de pôr fim ao contrato de trabalho, diz-nos o Código de Trabalho que nós temos um conjunto, temos um elenco de causas que podem levar ao fim do contrato. Aqui só é proibido o despedimento coletivo, o despedimento por extinção do posto de trabalho, o despedimento por adaptação. Não está proibido, nem é proibido, o recurso ao despedimento por justa causa, o recurso à denúncia do contrato de trabalho durante o período experimental, o recurso à celebração de acordos de revogação entre a empresa e o trabalhador ou à cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador, quer seja com fundamento, quer seja sem fundamento. Portanto, só aqueles despedimentos que, do ponto de vista técnico, se subsumam ao conceito de despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho e por adaptação. Também durante este período de tempo é proibida a distribuição de dividendos e, como há pouco vimos, só as empresas que tenham beneficiado do regime de layoff simplificado e mantenham quebras de faturação iguais ou superiores a 40% é que poderão candidatar-se a beneficiar desta medida. Aguardamos então a publicação da regulamentação, que nos permitirá depois perceber os maiores desenvolvimentos que possam ser efetuados, sendo certo que nunca poderão contrariar aquilo que está elencado na resolução do Conselho de Ministros. Isto posto, passamos para a segunda medida, para o incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial. São elegíveis para este apoio todas as empresas que tenham beneficiado do regime do layoff simplificado ou do plano extraordinário de formação, que também estava previsto no diploma anterior, que instituiu este mecanismo de proteção aos contratos de trabalho, e agora reparem, desde que não tenham acedido ao mecanismo de apoio à retoma progressiva. Portanto, ou estão abrangidos pelo mecanismo de apoio à retoma progressiva, ou estão abrangidos pelo mecanismo de incentivo financeiro. Não é possível aplicar nem os dois mecanismos em simultâneo, nem os dois mecanismos de forma sucessiva. Um exclui o outro. Optando por este incentivo financeiro, temos então duas modalidades. A primeira modalidade é o apoio one-off, que já vimos há pouco, um salário atribuído por trabalhador abrangido. A segunda modalidade é o apoio ao longo de 6 meses. Quanto ao apoio one-off, temos então um valor de 635 euros, portanto, que corresponde atualmente à nossa retribuição mínima mensal garantida, que é pago de uma só vez por trabalhador que tenha sido abrangido por estas medidas de layoff simplificado. Já vamos ver que isto depois tem um desenvolvimento que nos faz perceber que não é necessariamente assim. O apoio ao longo de 6 meses corresponde a 1.270 euros, que são 2 retribuições mínimas mensais garantidas, que já não são pagas de uma só vez, são pagas de forma faseada ao longo de 6 meses e por trabalhador abrangido por estas mesmas medidas. No que diz respeito ao cálculo,
nós temos que ter em atenção que quer optemos pelo apoio de um salário mínimo, quer optemos pelo apoio de 2 salários mínimos, pelo facto de termos tido, ao longo deste período de aplicação da medida de layoff simplificado, trabalhadores abrangidos, nós não podemos fazer aqui uma operação de mero cálculo aritmético, ou seja, se tivermos trabalhadores que tenham estado os 3 meses, abrangidos pela medida de layoff simplificado, e se tivermos trabalhadores que tenham estado menos de um mês, o modo de cálculo aponta para um raciocínio de proporcionalidade. Portanto, o montante do apoio vai ser determinado de acordo com a média aritmética simples do número de trabalhadores abrangidos por cada mês de aplicação desse apoio. Portanto, em cada um dos meses em que a medida esteve em vigor, vamos ter que ver, em média, quantos trabalhadores é que estavam abrangidos. Se o período de aplicação da medida tiver sido inferior a um mês, o montante vai ser reduzido proporcionalmente, portanto já não vamos ter um salário mínimo por trabalhador. Se o período de aplicação da medida tiver sido inferior a 3 meses, o montante também é objeto de uma redução proporcional. Portanto, qualquer uma das empresas que tenha recorrido a esta medida de apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, terá que perceber qual foi o seu espectro temporal de aplicação da medida, os trabalhadores abrangidos durante esse período de tempo, para depois fazer a aplicação da forma de cálculo que está definida no decreto-lei. E assim, quer no âmbito da medida de um salário mínimo, quer no âmbito da medida de 2 salários mínimos, podemos calcular qual é o valor a que cada empresa, em função da sua realidade, poderá ter direito. No que diz respeito ao apoio do salário mínimo, é o que temos neste momento regulado, sendo certo também quanto a este incentivo ainda aguardamos mais regulamentação. No que diz respeito ao apoio concedido ao longo de 6 meses, para além dos 2 salários mínimos, é ainda possível fazer acrescer a estes 2 salários mínimos uma redução de 50% das contribuições para a Segurança Social, já vamos ver já de seguida, e depois, eventualmente, ainda uma outra medida que poderá ou não acrescer. Nesta primeira parte, temos esta redução de 50% de contribuições para a Segurança Social, portanto, voltamos à taxa dos 23,75, apenas relativamente aos trabalhadores abrangidos pela medida. Senão, os trabalhadores que não estejam abrangidos não são elegíveis para este cálculo. Será devida a taxa para a Segurança Social na sua totalidade. E depois, mais uma vez, temos que fazer o cálculo da isenção, tendo por referência o quê? Se o período de aplicação tiver sido superior a 30 dias, a dispensa parcial 50% do pagamento de contribuições para a Segurança Social refere-se aos trabalhadores abrangidos no último mês de aplicação do apoio. Portanto, vamos retroagir. Se o último mês tiver sido o mês de julho, os trabalhadores abrangidos vão ser considerados como os trabalhadores referentes ao mês anterior, que será o mês de junho. E é por referência a estes trabalhadores que nós podemos fazer o cálculo da redução dos 50% das contribuições para a Segurança Social. Depois, o modo como nós calculamos, em termos temporais, esta dispensa. Durante o primeiro mês de concessão do apoio, se este tiver sido concedido no seguimento da aplicação das medidas por um período igual ou inferior ou igual a um mês. Durante os 2 primeiros meses, se tiver sido concedido no seguimento da aplicação das medidas por período superior a um mês e inferior a 3 meses. Durante os 3 primeiros meses de concessão do apoio, quando este seja concedido no seguimento da aplicação das medidas por período igual ou superior a 3 meses. Ou seja, o facto de optarmos pela segunda modalidade, o apoio ao longo de 6 meses, não nos dá diretamente uma dispensa parcial, 50% das contribuições pelo período de 3 meses. 3 meses é o máximo. E este máximo está diretamente relacionada com a duração das medidas que antecederam o apoio ao longo de 6 meses. Portanto, temos que fazer, empresa a empresa, caso a caso, a respectiva apreciação para depois percebermos durante quanto tempo é que poderá ou não haver lugar a esta dispensa. Para além disso, poderá ainda haver aqui uma outra possibilidade, que esta pode acontecer ou não,
se verificar a criação líquida de emprego face aos 3 meses homólogos. Ou seja, se uma empresa que foi objeto da aplicação destas medidas e que beneficiou da aplicação destas medidas de manutenção dos postos de trabalho, nos 3 meses seguintes, após a concessão da medida, demonstrar que criou emprego líquido, a empresa, neste caso, fica isenta de pagamento de contribuições para a Segurança Social pelo período de 2 meses, desde que mantenha esse ganho de emprego por um período de 6 meses. É importante também aqui referir que a isenção apenas se reflete nos empregos criados, ou seja, não são todos os trabalhadores que vão beneficiar da isenção, são apenas e só os trabalhadores que tenham resultado deste incremento do emprego líquido que estão dispensados do pagamento dos 23,75 para a Segurança Social. Os demais mantêm-se a obrigação do pagamento ou com a redução de 50% ou depois pela totalidade. Se tivermos o recurso a esta opção, o empregador está obrigado a manter o emprego líquido durante 180 dias, portanto 6 meses, sob pena de ter que pagar todas as contribuições das quais foi dispensado em função da criação deste emprego. Portanto, digamos que esta segunda modalidade do incentivo à normalização confere 3 possibilidades: o pagamento de 2 salários mínimos ao longo de 6 meses, a redução das contribuições para a Segurança Social em 50% e, por último, a possibilidade de conferir uma isenção total do pagamento das contribuições para a Segurança Social no que diz respeito, e só, ao emprego líquido que tenha criado nos termos que estão aqui expostos. Um empregador que opte, que recorra a estas medidas, fica, obviamente, sujeito a um conjunto de deveres. A consequência, em caso de incumprimento dos deveres, passa por perder o direito ao incentivo ou ao apoio e ter que efetuar a respectiva restituição daquilo que lhe tenha sido pago a este título pela Segurança Social. Portanto, os empregadores que beneficiarem do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, quer na modalidade de um salário mínimo, quer na modalidade de 2 salários mínimos, estão impedidos de fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, despedimento por extinção do posto de trabalho e despedimento por adaptação, assim como de iniciar os respectivos procedimentos. Portanto, recuperando aquilo que há pouco foi dito, não estão impedidos de cessar contratos de trabalho, estão impedidos de cessar contratos de trabalho de acordo com estas modalidades. Quando aqui se refere, quer durante a aplicação da medida, quer de iniciar os respectivos procedimentos, porque, como sabem, um despedimento coletivo, um despedimento por extinção do posto de trabalho e um despedimento por adaptação, obriga a que se inicie um procedimento escrito que demorará, consoante o procedimento, a natureza do procedimento, poderá demorar mais ou menos tempo, mas o despedimento nunca é imediato e, portanto, e no termo desse despedimento, deste procedimento, quando é comunicada a decisão de despedimento, a mesma também não produz imediato efeitos, porque há um período de aviso prévio que medeia entre a data da comunicação da decisão até à data em que a decisão produz os seus efeitos. E, portanto, durante o período em que for objeto a aplicação das medidas e, como vemos a seguir, e nos 60 dias posteriores, não se pode efetivar nenhum destes despedimentos. Para além daquilo que acabamos de ver, no caso do apoio ao longo de 6 meses, portanto os 2 salários mínimos, o empregador não só está proibido de despedir no âmbito de despedimentos coletivos, de despedimentos por extinção do posto de trabalho e de despedimentos por adaptação, como neste caso, está obrigado a manter o nível de emprego observado no último mês de aplicação das medidas. Neste caso, sim, já se consideram todas e quaisquer cessações de contratos de trabalho. Ou seja, se um empregador, a 30 de junho de 2020, tinha 100 trabalhadores, durante todo o período de aplicação da medida, durante os 6 meses, está obrigado a manter os 100 trabalhadores. Não pode diminuir o número de trabalhadores, o que quer significar
que se um empregador o seu trabalhador fizesse cessar o seu contrato de trabalho por iniciativa própria, o empregador terá que repor o nível de emprego, contratando um outro trabalhador. Portanto, no estudo e análise da opção por uma medida, por um salário mínimo ou por 2 salários mínimos, é importante considerarmos que, de facto, há aqui uma diferença significativa. O apoio que implica um salário mínimo só impede os despedimentos coletivos por extinção do posto de trabalho e por inadaptação. O apoio ao longo de 6 meses impede todas as cessações de contratos de trabalho, desde que não seja reposto o nível de emprego. Portanto, não só despedimentos coletivos, despedimentos por extinção do posto de trabalho e despedimentos por adaptação, esses são de todo proibidos, como havendo qualquer flutuação negativa que se traduza numa diminuição do número de trabalhadores, independentemente do motivo, ainda que seja um despedimento por justa causa, tem que ser garantida a manutenção do nível de emprego. O período temporal em que isto é observado é durante todo o período de concessão do apoio e nos 60 dias seguintes, o que significa que no apoio dos 2 salários mínimos aos 6 meses, prazo de aplicação da medida, vamos somar mais 60 dias, estamos a falar de 8 meses para a garantia do cumprimento destas obrigações, e durante todo o período de concessão do incentivo, o empregador terá que manter devidamente regularizadas as suas situações contributivas e tributárias perante a Segurança Social e perante a autoridade tributária. Quanto à possibilidade de podermos conciliar a aplicação destas medidas, o facto de um empregador estar a beneficiar do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho afasta a possibilidade de beneficiar do apoio à retoma progressiva. Mas, esclarece-nos agora a lei, porque na resolução do Conselho de Ministros não era absolutamente claro, mas depois de beneficiar do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, pode recorrer ao apoio à retoma progressiva. O que significa, em termos práticos, que um empregador pode, até o dia 31 de julho, estar a beneficiar deste apoio extraordinário, o chamado layoff simplificado, e no dia 1 de agosto passar a beneficiar do apoio à retoma progressiva. Perdão. O que não pode é beneficiar dos 2 apoios de forma cumulativa. Pode beneficiar dos apoios de forma sequencial. Por outro lado, também fica cabalmente esclarecido que um empregador que atualmente esteja a beneficiar do regime de layoff simplificado, após terminar a aplicação deste regime, vamos admitir que há uma prorrogação de 31 de julho de 2020, pode recorrer ao regime de layoff previsto no Código do Trabalho. Ou seja, pode requerer a suspensão dos contratos de trabalho ou pode requerer ou a redução do período normal de trabalho. Qual é a grande diferença ou as grandes diferenças entre o regime de layoff simplificado e o regime de layoff previsto no Código do Trabalho? No Código do Trabalho, nós em primeiro lugar não temos um procedimento simplificado, portanto somos obrigados a seguir o procedimento que está definido, o que desde logo obriga a consultas às entidades representativas dos trabalhadores. Por outro lado, no layoff previsto no Código do Trabalho, não há lugar a dispensa de pagamento das contribuições para a Segurança Social. Portanto, há na mesma lugar o pagamento de uma compensação retributiva, calculada exatamente nos mesmos termos, da forma como foi calculada a compensação retributiva do regime de layoff simplificado. A Segurança Social comparticipa exatamente na mesma medida, mas as contribuições para a Segurança Social são devidas, portanto mantém-se a obrigatoriedade de pagamento dos 23,75. O empregador que recorra ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial não pode aceder ao apoio à retoma progressiva. Portanto, é uma análise que tem que ser feita e a empresa ou opta por um incentivo extraordinário ou opta pelo apoio à retoma progressiva. Aqui não há uma aplicação sequencial, portanto, ou é um ou é outro. E aquela opção condiciona e exclui a possibilidade de recurso à outra medida.
Portanto, neste momento é este o quadro legislativo que temos, já sabemos que ele vai ser pelo menos desenvolvido e, portanto, temos que aguardar os desenvolvimentos que ainda vão sair seguramente durante o mês de julho para podermos depois formular um raciocínio global a respeito deste novo regime jurídico. Para além daquilo que acabamos de ver, o Programa de Estabilização Económico-Social prevê ainda medidas que não estão regulamentadas no que diz respeito ao teletrabalho. Portanto, teletrabalho é uma forma de prestação de atividade laboral que não nasceu com a pandemia, já se encontra regulada no Código de Trabalho há muitos anos, já era aplicado com alguma incidência em alguns setores de atividade, nomeadamente nas áreas mais tecnológicas, e de facto houve aqui um grande desenvolvimento. Diz-se que o Código de Trabalho nesta parte vai ser alterado para tentar fazer uma aproximação do regime às reais necessidades, o que aqui se cria também por via desta resolução do Conselho de Ministros são incentivos para estimular o teletrabalho no interior. Portanto, temos a medida Emprego Interior Mais, portanto, só se vai aplicar àquelas empresas que vão criar emprego e permitir a fixação de trabalhadores que migram do litoral para o interior. Portanto, só essas empresas que estão nesta faixa e em que se possa verificar esta deslocalização de postos de trabalho do interior para o litoral ou a criação de novos postos de trabalho no interior é que serão elegíveis para efeito desta medida. Portanto, neste sentido, temos então a medida Emprego Interior Mais, que se destina a famílias que queiram residir e trabalhar em concelhos do interior, baixa densidade, sendo o apoio para as despesas de mobilidade de territórios que não são do interior para territórios do interior e que, como tal, constituem um incentivo para o trabalho nestes territórios. Temos então o apoio à contratação em regime de teletrabalho, através deste programa mais CO3SO Emprego, e que cria então um sistema de apoio à contratação no âmbito de custos diretos associados aos postos de trabalho criados, nomeadamente os encargos com remunerações, acrescidas as respectivas despesas contributivas a cargo da entidade empregadora, num período máximo de 36 meses, permitindo a empresas do litoral receber mais 0,5 do IAS, posto de trabalho por cada mês de apoio, independentemente do número de postos de trabalho criado, sempre que os postos de trabalho sejam criados num território do interior em regime de teletrabalho. Para além desta medida da 2.6.2.1, temos a medida 2.6.2.2, que é o apoio à criação de espaços de coworking, teletrabalho, no interior com o envolvimento dos municípios ou infraestruturas tecnológicas. Como referi há pouco, são medidas que estão anunciadas no Programa de Estabilização Económica, não estão ainda regulamentadas, mas serão direcionadas para aquelas empresas que queiram de alguma forma direcionar ou criar postos de trabalho no interior. Portanto, quando houver mais informação a este respeito, também nessa altura transmitiremos. Portanto, isto era aquilo que tínhamos para apresentar e o que existe neste momento em matéria do Programa de Estabilização Económico-Social e do Orçamento Suplementar 2020 e agora abriríamos à colocação de questões, algumas já nos foram chegando, quem pretender poderá colocar as questões através do bate-papo, que é a funcionalidade que se encontra na barra superior, poderá enviar-nos as questões e nós teremos todo o prazer em responder. Ora, posso? Sim. Ora bem, entretanto, relativamente à apresentação que foi por mim anteriormente efetuada, foram já colocadas algumas questões que eu vou procurar de forma sucinta e objetiva responder. Portanto, em relação à temática dos prejuízos fiscais de anos anteriores, é-me perguntado se o limite que passa de 70% para 80%, portanto, se o limite de 80% pode ser aplicado em 2020 face a prejuízos fiscais de anos anteriores. Ou seja, por exemplo, o prejuízo fiscal de 2014, que está em vigor, pode ser deduzido em 2020 até 80% da coleta? Ora bem, a minha primeira resposta será de não. Não é possível porque o texto legislativo fala em prejuízos fiscais apurados e não aproveitados, portanto isto é, formados em 2020 e 2021.
Tem também, agora aqui, uma questão, CEFEI, perguntar se aplica mesmo quando os investimentos são alvo de comparticipações, cofinanciamentos através de medidas do Portugal 2020. Ora bem, esta questão, muito bem colocada, liga-se com uma outra, que já me tinha aqui sido feita, que é o CEFEI, a aplicação do CEFEI pode coincidir com a aplicação da DLRR. Em relação à DLRR, objetivamente, eu digo não. Portanto, relativamente aos mesmos bens de investimento, uma e outra não são cumuláveis, porque uma e outra são considerados benefícios fiscais. Agora, em relação às comparticipações, cofinanciamentos através das medidas do Portugal 2020, eu creio que elas não são consideradas como benefícios fiscais, portanto, são medidas que são controladas no âmbito dos limites de benefícios gerais, mas tenderia a dizer que sim, que podem ser cumuladas, embora creio que, tal como para o CEFEI de 2013, teremos efetivamente que esperar por clarificações, como foi. Eu aconselho já agora a quem esteja interessado no CEFEI para se adiantar e ver a circular 6 de 2013, que na altura foi publicada pela Direção de Serviços do IRC, em que explicava uma série de questões que se foram colocando e levantando à medida que este benefício ia sendo aproveitado. Portanto, em relação à DLRR, taxativamente não, porque elas são medidas de benefícios fiscais. As comparticipações, cofinanciamentos via Portugal 2020, elas globalmente têm o controle dos limites, efetivamente, mas uma não faz parte do Estatuto dos Benefícios Fiscais e a outra faz. Portanto, eu tenderia a dizer que sim, mas creio que é uma questão interessante e que deve ficar para já em suspenso, justamente. Em relação aos pagamentos por conta, e a propósito do e-fatura, ou seja, a média mensal ser obtida, a média mensal comparativa entre períodos homólogos ser obtida através do e-fatura, perguntam: a venda de bens de investimento ou o débito de despesas acessórias conta para a média mensal de faturação no caso do cálculo dos pagamentos por conta? E eu direi que eventualmente sim, porque constam do e-fatura, portanto são objeto de faturação, como tal constam do e-fatura e traduzem-se de facto em vendas ou serviços, embora não façam parte do conceito do volume de negócios. Portanto, acho que esta questão aqui temos que ter cuidado com ela e devemos exigir, nomeadamente através dos mecanismos que hoje temos, da OCC, perguntar e exigir esclarecimento. Ainda relativamente ao CEFEI, CEFEI 2, os bens adquiridos em regime de leasing contam como despesas elegíveis? Ora, ao abrigo daquilo que foi o CEFEI 13 e que podemos ver na circular que referia 6 de 2013, sim, à partida sim, as despesas dos bens adquiridos em regime de leasing serão consideradas elegíveis também. Investimentos em curso iniciados antes de 1 de julho. Recordar que as despesas de investimento no CEFEI 2 têm que ser efetuadas entre 1 de julho de 2019 e 30 de junho de 2021. Portanto, investimentos em curso iniciados antes de 1 de julho e continuados após essa data contam para efeitos do CEFEI. Ora bem, à luz da lei e das interpretações anteriores, os investimentos em curso eles são considerados elegíveis, mas somente em relação às aquisições ou adições que se realizem entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, ainda que o investimento em curso
tenha começado antes deste período ou termine depois do período. Por fim, a aquisição de outro espaço pode ser aceite para o SOFEI. Ora bem, considerando que outro espaço registado como ativo intangível é, à luz do Decreto Regulamentar 25/2009, portanto aquele que regula a aplicação das amortizações e das depreciações, é considerado um ativo não depreciável, portanto taxativamente ele é considerado um ativo não depreciável. Creio que não deverá ser considerado investimento elegível. Se não estou em erro, é no artigo 16 do Decreto Regulamentar 25/2009 que ele taxativamente, portanto é expressamente excluído do cálculo de amortizações e, portanto, julgo que, assim sendo, não será considerado investimento elegível. As questões, entretanto, colocadas da parte fiscal até à data foram estas, pelo que já estamos a ver aqui uma série de questões no âmbito laboral. Vou passar à doutora Ana Patrícia. Obrigada. Ora bem, então, relativamente aqui às questões que entretanto foram colocadas, saber se a cessação do contrato de trabalho por caducidade não impede o benefício das medidas. São duas questões. Por princípio, não. No âmbito dos layoffs simplificados, que também já tinha a proibição de se poder recorrer ao despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho ou ao despedimento por adaptação. E no âmbito das medidas que tivemos aqui a ver hoje, não impede. É possível continuar a caducar contratos de trabalho a este nível. Qual é a única limitação que nós temos? É se a empresa optar pelo incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, na modalidade de apoio no valor de 2 salários mínimos, neste caso, em matéria de deveres do empregador, é-nos dito que o empregador está obrigado a manter o nível de emprego observado no último mês de aplicação da medida. Portanto, se temos que manter o nível Ok, Ativou o som. Sim. Pronto, penso que agora já tivemos aqui um problema de natureza técnica que já está resolvido. Pronto, estava então a responder à questão. Enquanto em todas as medidas só está proibido o despedimento por extinção de posto de trabalho, por inadaptação e o despedimento coletivo, no caso da opção pelo incentivo extraordinário na modalidade de 2 salários mínimos, fica obrigado a manter o nível líquido de emprego. Não significa que não possa fazer caducar contratos de trabalho, pode continuar a fazer caducar contratos de trabalho. Qual é a questão? É que vai ter que manter o nível de emprego. Portanto, se caducar um contrato de trabalho, vai ter que repor, por forma a manter que durante todo aquele período o número de trabalhadores seja sempre o mesmo. Obviamente que a este nível nós temos que ter alguma cautela, não é? Isto já não está diretamente relacionado com esta situação, com esta questão, está sendo relacionado com as regras gerais de contratação a termo. Se nós fazemos caducar um contrato de trabalho, é porque o motivo justificativo se verificou. Se vamos contratar a seguir outro trabalhador, temos que perceber se tínhamos ou não tínhamos fundamento para fazer cessar o contrato de trabalho anterior. Já entronca dentro das regras gerais da contratação a termo e da forma como se pode ou não fazer caducar os contratos de trabalho. Pronto. Esta era uma questão. Outra questão que estava colocada, eu peço desculpa, mas entretanto desapareceu daqui as questões que tinham sido colocadas, mas eu recordo-me delas,
era relativamente ao teletrabalho e à medida que está anunciada do programa Mais CO 3SO. A referência a este programa, portanto, este programa não existe por força desta resolução do Conselho de Ministros. Agora, nesta resolução do Conselho de Ministros e no âmbito deste programa, é que se cria a possibilidade das empresas do litoral poderem receber mais meio IAS por cada posto de trabalho criado, desde que esse posto de trabalho seja criado no interior. Portanto, é só isto que decorre daqui. Portanto, no mais, continua-se a fazer a aplicação nos moldes anteriores. Aqui. Por último, tinha-me colocado aqui também uma questão sobre os fundamentos para a renovação do layoff em junho. Portanto, em junho já passou, mas de todo modo, para esclarecer. O layoff, quando foi criado o regime e começou a ser requerido a partir de março, abril, depois quando pôde ser requerido com efeitos retroativos em março, tinha o próprio formulário a possibilidade de ser indicado um dos vários fundamentos que estavam previstos. O formulário não foi criado com a possibilidade de se poder requerer um layoff, por exemplo, com base no encerramento imposto por despacho governamental, como houve muitos encerramentos, e depois poder-se, após o fim dessa obrigatoriedade de encerramento, a empresa retoma a atividade, mas não vai retomar a 100%. E, portanto, poder requerer esse layoff com base num dos outros fundamentos que constam do decreto-lei. Efetivamente, se nós analisarmos o decreto-lei, não está vedada a possibilidade dos fundamentos poderem não ser sempre os mesmos, ou seja, eu posso encerrar porque encerrei a 18 de março porque não foi imposto, e quando reabro, porque volto a poder trabalhar, não está dito que eu não posso requerer o layoff com base num outro fundamento, por exemplo, que naquele momento registra uma quebra de faturação superior a 40%. Portanto, as empresas podem não fazer, têm, e a Segurança Social já está a fazer fiscalizações e a solicitar às empresas o envio de documentos que comprovem os fundamentos que se basearam para recorrer ao layoff. Têm é que ter prova documental que permita fundamentar o porquê de, naquele momento, se verificar aquele fundamento que está na base do recurso ao layoff. Outra questão que também tem sido colocada e analisada várias vezes é: se eu em junho requeri a prorrogação, a minha quebra de faturação, com base em quebra de faturação, a minha quebra de faturação vai-se apurar tendo por referência o mês de maio e o mês de abril? É óbvio que não pode ser assim, porque em maio e em abril já havia um contexto que não era um contexto normal e que de resto já tinha motivado e legitimado que a empresa pudesse recorrer ao layoff. Portanto, nós aí temos que fazer sempre uma comparação, temos duas leituras possíveis. Se eu estou a requerer uma prorrogação, estou a requerer porque mantenho a verificação dos pressupostos que tinham no momento em que eu requeri, ou então vou requerer a prorrogação tendo por base o período homólogo como está definido no diploma legal. Portanto, ou por uma via ou por outra, é sempre possível. Não sei se, entretanto, há mais alguma questão a colocar? Julgo que não, da parte do Orçamento de Estado não. Se me permitem, porque enquanto a doutora Ana Patrícia foi falando, e eu também fui verificando, dás-me licença, Ana? Eu também fui verificando no PES e queria só aqui chamar a atenção de duas questões. Portanto, não tem que ver diretamente com o orçamento de Estado, mas são importantes para alguns setores de atividade. Um deles até a doutora Ana Patrícia já falou. Portanto, no âmbito do PES estão previstos apoios, portanto a criação de apoios à organização de eventos, portanto dizem criação de um mecanismo financeiro que pretende responder às necessidades imediatas e prementes de financiamento das microempresas e PMEs de organização de eventos, cuja atividade está, nesta altura, naturalmente limitada. Também especificamente para microempresas da área do turismo. Prevê-se a extensão do apoio financeiro da linha destinada às microempresas do turismo
e conversão parcial em fundo perdido do mesmo. Isto é importante. E, adicionalmente, peço desculpa que estou a sair da imagem, mas estou aqui a consultar o diploma, que é aquilo que foi mencionado pela doutora Ana Patrícia anteriormente, o apoio à criação de espaços de coworking e teletrabalho com o envolvimento no interior, referem com o envolvimento dos municípios ou infraestruturas tecnológicas. Pronto, a doutora Ana Patrícia já explicou, efetivamente há um apoio direcionado para essa área do coworking e teletrabalho. Ele é essencialmente dirigido às regiões do interior, mas poderá não ser exclusivo. Portanto, o texto em si diz, promovendo a prática do teletrabalho e apoiando o trabalho via coworking, em especial nas cidades do interior. O que eu quero dizer é, o litoral não deixe de ter em atenção e de ter em mente este possível apoio, porque se calhar, não esgotando no interior, poderá efetivamente ser direcionado para também as empresas do litoral que poderão aproveitar. Pronto, eram as únicas observações que eu queria fazer. E, da nossa parte, agradecer a vossa presença, a vossa adesão, o vosso interesse, as questões colocadas e disponibilizar-nos naturalmente para futuras questões que venham a surgir. Contactam-nos através de e-mail ou de telefone, como entenderem. Da minha parte foi um prazer, muito obrigada a todos e até uma próxima iniciativa. Muito obrigada então, uma boa tarde, vou encerrar a reunião. Acontece-me sempre, sei mais do que isso aqui. E agora vamos primeiro interromper a gravação.